Graças a Deus, nós estamos nos encontrando nesse 32º encontro de cenáculo. Estivemos caminhando pela Eucaristia com a sua instituição. A Eucaristia, presença real, um sacrifício. Eucaristia, comunhão. Eucaristia, preparação para a comunhão. Falamos a semana passada sobre o sacerdote, e hoje nós estamos vendo as formas do culto que nós podemos prestar à Eucaristia, a Jesus eucarístico, a Jesus sacramentado, e com as orações que a Sônia fez para nós, com o Espírito Santo de Deus, nós abrimos o nosso cenáculo propriamente dito, e nós vamos completar, pedindo à mãezinha querida, que ela venha nos abençoar, venha nos proteger, venha nos amparar, venha abençoar as pessoas que vão estar apresentando para nós essa noite, o Giovanni, a Vera, que vai estar lendo para nós, a Thelma, a Célia, que vão estar fazendo a partilha, abençoar a todos aqueles que participaram do terço e a todos nós, que Nossa Senhora derrame sobre todos nós a vossa bênção de Mãe Imaculada. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Mãe da misericórdia, rogai por nós. Boa noite, Giovanni. Seja muito bem-vindo. É uma alegria muito grande ter você conosco. Graças a Deus, mais uma vez. Chegue até nós, se apresente, converse um pouquinho conosco, por favor. Boa noite a todos. Estão me ouvindo? A Fifi? Legal. Meus irmãos, alegria estar com vocês essa noite. Mais uma quarta-feira, graças a Deus. Né? Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Giovanni, moro em Presidente Bernardes, é uma cidade do interior de São Paulo. A referência nossa é Presidente Prudente, né? Que é a cidade maior. Né? Tem vários irmãos, né, de Presidente Prudente que acompanham aqui conosco. Então, é uma alegria estar com cada um de vocês. Tenho 28 anos, né? Trabalho no Detran, mas estamos aí vendo o que Deus quer para a nossa vida, né? Muitos de vocês já têm, por graça de Deus, né, a vocação definida na graça, né? Tô buscando ainda, né? Se o senhor vai querer para o sacerdote, se quer para a vocação do matrimônio, estamos aí rezando para saber o que Deus quer. Mas enquanto isso, a gente vai fazendo a vontade dele onde nós estamos, né? No trabalho, aqui de quarta-feira, na nossa vida. Então, é uma alegria estar aqui com vocês, meus irmãos. Deus abençoe, que Nossa Senhora nos guie nessa noite, nesse poucos minutos que estaremos aqui, né, rezando, nos formando e crescendo na fé católica, tá bom? Deus abençoe. Amém, muito obrigada, seja muito bem-vinda, Giovanni. Vera, fala boa noite para nós todos aí. Boa noite a todos, eu me chamo Vera, sou da cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Acho que a maioria me conhece e estou muito contente sempre de poder participar desse apostolado eucarístico da Divina Misericórdia. Formas de culto, 32º encontro, Eucaristia, formas de culto. Catecismo. O culto da Eucaristia, na liturgia da missa, nós exprimimos a nossa fé na presença real de Cristo, sob as espécies de pão e do vinho, entre outras maneiras, ajoelhando ou inclinando-nos profundamente em sinal de adoração do Senhor. A Igreja Católica sempre prestou e continua a prestar este culto de adoração que é devido ao sacramento da Eucaristia, não só durante a missa, mas também fora da sua celebração, conservando com o maior cuidado as hóstias consagradas, apresentando-as aos fiéis, para que solenemente as venerem, elevando-as em procissão. Maravilha, minha irmã Vera, muito obrigado. Né, meus irmãos, hoje temos um curto, né,
curto período de slides, né? Não temos muitos slides. Então, né, a nossa irmã leu esse primeiro slide para nós, muito bem, falando para você, minha irmã, muito obrigado. Né? Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre ele, né? Nesse primeiro momento, eu dividi, meus irmãos, né, duas palavrinhas chaves desse primeiro slide. Quais são elas? A Santa Missa e a Eucaristia, que é o nosso centro, né, que nós bem conhecemos. Então, para a gente mergulhar um pouquinho mais nessas duas palavrinhas, e aí depois nós vamos dando continuidade. Aí eu vou falando para você, minha irmã Vera, para continuar, tá bom? Por gentileza. E aí, então, nesse primeiro momento, né, vou focar um pouquinho mais nessas duas palavras, meus irmãos, né? A Santa Missa e a Eucaristia, né? Se travar, por gentileza, pode falar aí que nós voltamos, né, a conversar novamente o que foi dito. Às vezes pode dar um delay, uma travadinha, mas a gente volta tranquilamente, tá bom? Então, meus irmãos, para a gente entender melhor, né? Muitas vezes nós conversamos com as pessoas aqui da nossa cidade, pessoas mais velhas, muitas das vezes também, os mais novos, e nós sempre perguntamos para eles, né? Meus irmãos, católicos, né? O que é a Santa Missa para você? Né? O que significa a Santa Missa para você? E muitas das pessoas vão falando várias alternativas, várias sugestões, vários argumentos. A Santa Missa é isso, a Santa Missa é aquilo, é isso, aquilo. Só que, meus irmãos, nós somos católicos. Então, como católicos, nós temos que ver na essência o que a Santa Igreja definiu, o que é a Santa Missa de fato. E não a Igreja que define em si. A Igreja, ela preserva aquilo que sempre foi. Ou seja, o Cristo nos dá a Santa Missa. Logo mais, nós vamos fazer memória à Quinta-feira Santa, onde ele instituiu o sacerdócio, a Eucaristia, onde ele celebrou a primeira Santa Missa, né? Na Quinta-feira Santa. Então, logo mais, nós faremos memória desse dia. Então, o Cristo nos dá a Santa Missa. Mas qual que é a definição da Santa Missa, meus irmãos? E muitas das pessoas, elas dão a resposta, né? Muitas das vezes por ignorância, por não conhecer, por não ter tido uma catequese, muitas das vezes elas têm alguns argumentos que muitas vezes é distante da essência da Santa Missa, meus irmãos. E é aquela questão, se eu não conheço aonde, ou melhor, se eu não conheço o que é a Santa Missa, eu não vou saber bem vivê-la. Então, quando eu não sei bem vivê-la, muitas das vezes meu coração fica vazio. Eu estou lá na Santa Missa, mas parece que eu estou vazio. Eu recebo Jesus, mas eu vou embora vazio, triste muitas das vezes. Às vezes eu fico me preocupando com tantas coisas, né, ao redor, pessoas, ou padre, etc e tal, a música, e eu esqueço, né, da essência. Mas por que eu esqueço? Porque muitas das vezes eu não conheço. Então, para a gente entender, meus irmãos, bem sabemos que a Santa Missa é o ápice da nossa fé católica, tá? Então, é o ápice, é o tudo para nós católicos. A Santa Missa é o nosso tudo. Ou seja, eu estar aqui hoje, na quarta-feira, né, buscando a misericórdia, nos formando nesse grupo da misericórdia, rezando o Santo Terço, rezando o Terço da Misericórdia às 3 horas da tarde, 3 horas da manhã, o rosário, né, fazendo novenas. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Isso aí é grandioso ao coração de Deus. Só que, se eu parar nisso, eu não estou cumprindo realmente a minha essência como católico. Porque a minha finalidade como católico, como ápice, não é o terço. Não é a formação de quarta-feira ou de sexta-feira. Não é o acampamento ou o retiro que eu vou todo ano. Não. O ápice é a Santa Missa. Ou seja, tudo isso que eu comentei, que eu argumentei, tem que nos levar à Santa Missa. O meu Terço da Misericórdia, as minhas formações de quarta-feira, as minhas idas à Aparecida, a minha ida ao Divino Pai Eterno, né, no Santuário da Misericórdia, tudo isso tem que me levar toda semana aonde, Giovanni? Na Santa Missa. Por quê? Porque lá é o ápice da nossa fé. Se eu não vou à Santa Missa, meus irmãos, nada que eu estou fazendo fora dela tem sentido. Aí eu digo, não, eu rezo em casa, eu sou católico, etc e tal, mas se eu não vou à Santa Missa, meus irmãos, não tem coerência, porque o ápice é a Santa Missa. Claro,
Tem pessoas que são limitadas, não podem ir por alguma circunstância física. Isso é legal, entendemos. Só que tem muitas pessoas, meus irmãos, e principalmente nessa pandemia, isso é terrível que acontece com nós católicos. As pessoas se habituaram a ficar nas suas casas e assistir missa pela internet, pelo celular, pela televisão. E a pandemia cessou brevemente, graças a Deus. A pessoa tem condição de ir, não estar fisicamente, não está acamada, não está nada, e ela não vai. Isso afetou nós católicos, entende, meus irmãos? É por isso que nós temos que entender o valor desse mistério da Santa Missa, da Eucaristia, para eu estar próximo. Porque é Jesus que pede, não sou eu, Giovanni, não é a irmã Fífia, a irmã Vera, não. É o Cristo que pede para nós estarmos com Ele, meus irmãos. E digo mais, Ele obriga nós a irmos todo final de semana. Todo final de semana. É um mandamento, é uma lei. Nem precisávamos ter uma lei para isso. Se nós amamos Cristo, eu quero estar próximo. Mas Jesus, vendo a nossa realidade, sabendo de tudo que ia acontecer, deixou o mandamento: guardar domingos e festas. Ou seja, eu tenho que ir na Santa Missa, meus irmãos. Porque se eu não vou à Santa Missa, nada tem sentido, nada tem valor. E não adianta falar da misericórdia para Deus e o mundo se eu não vou à Santa Missa. Porque a Santa Missa é o ápice da nossa fé, tá bom? Mas, Giovanni, o que é a Santa Missa? E aí eu coloquei algumas alternativas brevemente, meus irmãos, que a gente faz com o pessoal aqui, né? Tipo um quiz, né? Irmão, o que é uma Santa Missa para você? O que significa? E a gente coloca assim: a Santa Missa é uma festa? A Santa Missa é uma ceia em comunidade? Né? A Santa Missa é uma encenação da paixão de Cristo? É uma encenação somente? Ou a Santa Missa é um momento de viver o amor e a partilha? O que é? E a gente coloca a última opção. Ou a Santa Missa é a renovação do santo sacrifício? Bem sabemos, meus irmãos, que a Santa Missa é a renovação do santo sacrifício de Jesus. Né? Você que se acompanha nessa quarta-feira, muitas das vezes a sexta, né, que está nesse tema, sempre o catecismo vai trazer que a missa é o santo sacrifício, né? Santa Faustina vai dizer, a palavra de Deus vai dizer que a missa é o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, a missa não é uma festa. Não, isso não é a Santa Missa. A Santa Missa não é uma reunião, uma ceia da comunidade para as pessoas ir lá se encontrarem, para ficar tudo lindo. Nossa, que legal o nosso encontro de comunidade. Não, meus irmãos, a Santa Missa é o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. A Santa Missa não é uma encenação, não é um faz de conta que é a paixão de Jesus, não. É a paixão de Cristo, é o sacrifício de Cristo, tá? Nossos irmãos protestantes colocam como uma ceia, uma encenação. Não, nós não somos eles, nós somos católicos verdadeiros, tá? Então, a Santa Missa, meus irmãos, para a gente nunca esquecer, eu creio que você já sabe disso, mas para a gente reforçar, porque as pessoas estão se esquecendo. A Santa Missa, Giovanni, qual é a definição? Se alguém me perguntar o que é a Santa Missa, você vai dizer: a Santa Missa é o santo sacrifício de Jesus, é a renovação do santo sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. E olha o que São Padre Pio vai dizer, meus irmãos. São Padre Pio é um dos santos mais grandiosos da nossa geração. Recentemente ele faleceu, ou seja, ele estava próximo de nós, e um dos maiores santos místicos, sacerdote, tinha os estigmas de Jesus na mão, nos pés. Ele sofria por Cristo, por amor a Cristo. E olha o que São Padre Pio vai dizer, meus irmãos. Um dia perguntaram para ele: Padre Pio, o que é a missa? O que é a Santa Missa? E ele respondeu: é Jesus no Calvário, com Maria, nossa mãe, ao seu lado, e João aos pés da cruz, e os anjos e adoração. Choremos de amor e adoração nesta contemplação. Meus irmãos, São Padre Pio, ele entendia o que era a Santa Missa. Ele vai dizer: quando eu vou à Santa Missa, lembra, eu estou indo ao Calvário.
porque no Calvário, na cruz de Cristo, que vamos fazer essa memória, né, da Semana Santa, na Sexta-feira Santa em especial, às 3 horas. É por isso que rezamos o Terço da Misericórdia das 3 horas, porque foi o momento da morte de Cristo na cruz, da misericórdia, da entrega total, onde jogou o sangue e a água dele, do seu peito, entende? É ali no Calvário, meus irmãos. Então, São Padre Pio está nos dizendo o que a Santa Igreja sempre disse: a Santa Missa é o sacrifício. Quando eu e você, meu irmão, vamos à Santa Missa, nós temos que lembrar: opa, eu estou saindo da minha casa, aonde eu estou indo? Na Santa Missa. O que é a missa? É o sacrifício. Então, eu estou indo ao Calvário, meus irmãos. E quem vai estar lá no Calvário? Nossa Senhora, São João e as mulheres aos pés da cruz, meus irmãos. Aos pés da cruz. É por isso que nós temos que entender isso, meus irmãos. Temos que entender que a Santa Missa é o sacrifício. É nós irmos ao Calvário. É por isso que nós não vamos de qualquer jeito à Santa Missa. Eu não vou com qualquer roupa na Santa Missa, porque eu estou indo ao Calvário. Eu estou indo ao Calvário com Cristo, meus irmãos. Ah, mas Giovanni, algum sacerdote disse que não tem nada disso não, que não é sacrifício não, é uma partilha da comunidade, a missa, para a gente se alegrar. Meu irmão, minha irmã, sinto te dizer, mas esse sacerdote, talvez ele não aprendeu de verdade o valor da Santa Missa. Por isso que nós temos que ficar com a Santa Igreja. Infelizmente, muitos sacerdotes, leigos, né, pessoas à frente, formadores, muitas das vezes, sem aprofundar realmente no que a sempre disse, acaba falando argumentos muito rasos, e não na essência, na verdade, meus irmãos. São Padre Pio está dizendo, meu irmão, quem sou eu perto de São Padre Pio? São Padre Pio está dizendo, quando vai à Santa Missa, ides ao Calvário, meu irmão e minha irmã. Nós não vamos em qualquer lugar, entende? E aí que bonito que ele vai dizer, meus irmãos. Ele vai dizer assim, ó: o mundo pode viver sem o sol, mas nunca sem a Santa Missa. Vou repetir, São Padre Pio. O mundo pode viver sem o sol, mas nunca sem a Santa Missa. Meus irmãos, o que São Padre Pio está dizendo? Ele está dizendo que o mundo pode viver sem o sol. Mas, Giovanni, sem o sol, daqui uns dias, alguns meses, o mundo acaba, porque o sol é essencial para a vida na Terra. Mas São Padre Pio está indo muito além, meus irmãos. Ele sabe disso, mas ele está indo além. O mundo pode viver sem o sol, mas não sem a Santa Missa. Por quê, meus irmãos? A Santa Missa é muito maior do que o sol, é muito mais grandiosa do que o sol. Por quê? O sol pode cessar, pode sumir. A vida humana vai sumir. Só que acontece, se a Santa Missa sumir, meus irmãos, se acabar a Santa Missa, não tiver nenhuma celebração da Santa Missa um dia sequer no mundo, as almas vão se perder todas no inferno. Todas no inferno, meus irmãos. É por isso que a Santa Missa é o sacrifício. O que quer dizer isso, meu irmão, minha irmã? Sacrifício. É Jesus se entregando de novo, meus irmãos, por nós, toda a Santa Missa. Jesus está se entregando por mim e por você. Pelo quê? Pelos nossos pecados. Na cruz, nós bem sabemos, Jesus lavou a terra inteira, o mundo inteiro com seu sangue para perdoar os nossos pecados. Só que, meus irmãos, nós somos miseráveis. Nós, no nosso batismo, era para nós nunca mais pecar. Ou seja, eu me batizei, renunciei ao mundo, renunciei a Satanás, renunciei ao pecado. Nunca mais era para eu e você pecar, porque a gente ama tanto Jesus que eu não quero mais pecar. Só que eu e você é miserável. Nós esquecemos dos votos que nós fizemos no batismo, na nossa crisma, nos nossos momentos de renovação do batismo. Nós esquecemos e a gente volta a pecar. E a gente volta a ofender a Jesus de novo. Mas ele é misericordioso. Na onde, Giovanni? Na Santa Missa é o ápice, meus irmãos. Lá ele se entrega novamente. Quando o sacerdote eleva a hóstia consagrada, o cálice consagrado, e ele professa as palavras de Jesus na Quinta-feira Santa.
Ali está acontecendo, meu irmão, minha irmã, o sacrifício de Jesus. O que quer dizer espiritualmente? O que está acontecendo, meus irmãos? O sacerdote, quando ele ergue a hóstia, quando ele ergue o cálice, ele está oferecendo, Jesus se entregando ao Pai. Jesus está dizendo, Pai, eu estou me sacrificando novamente por essas pessoas. Pai, eu estou me sacrificando por eles, Pai. Perdoa eles não sabem o que faz, Pai. Eles continuam mentindo, eles continuam traindo, eles continuam falando as asneiras, eles continuam adulterando, eles continuam na bebedeira, eles continuam na drogadição, eles continuam na falsidade, eles continuam orgulhosos, eles continuam tudo de errado, Pai. Mas eu estou me sacrificando. Toda a Santa Missa está acontecendo isso, meus irmãos, entende? Jesus se entregando, Pai, perdoa eles novamente, eu me entrego por eles, eu me entrego por eles. Giovanni, é outro sacrifício? Não, meus irmãos, é o mesmo sacrifício da cruz. Ou seja, naquela sexta-feira santa, quando Jesus se entregou por mim e por você, ele está renovando isso toda a Santa Missa, é o mesmo sacrifício. Claro que a gente não tem muito tempo para a gente aprofundar isso, mas para você entender, para você pesquisar um pouquinho mais, meus irmãos, depois, busque o que é o santo sacrifício da missa. Coloque essas palavrinhas no Google e aí vai colocar que é o mesmo sacrifício da cruz de Cristo. Toda a Santa Missa, Jesus está se sacrificando por mim e por você de novo e dizendo, repito, Pai, perdoa eles de novo, Pai. Perdoa eles. E é por isso que Padre Pio vai dizer, é mais fácil viver sem o sol, meus irmãos, do que a Santa Missa, porque a Santa Missa é o perdão verdadeiro do Pai Eterno por nós, a misericórdia abundante para nós na Santa Missa. Claro, vai se estender depois nos outros sacramentos, em especial da confissão, mas a Santa Missa é da onde sai tudo, entende? Se não tem a Santa Missa, não teria mais nada, não teria confissão, não teria batismo, não teria mais nada, não teria sentido. Porque a missa, meus irmãos, é a entrega de Cristo novamente por mim e por você. E aí eu vou ler brevemente uma historinha, meus irmãos, vou resumir elas para a gente entender que Jesus se sacrifica por nós. Ele, a única vítima, ele se sacrifica. Era para eu e você estarmos, desculpa a palavra, ferrados. Mas não, ele se sacrifica por nós, porque ele nos ama. Porque ele nos ama, independente dos nossos pecados, ele está ali, ó. Pai, dá mais uma chance para eles, dá mais uma chance para eles. É por isso, meus irmãos, que na face da terra, todos os dias tem uma Santa Missa. Todos os dias. E aquela Santa Missa que está rezando lá nos Estados Unidos, está surgindo efeito em nós aqui no Brasil, entende? Por mais que a sua paróquia não reza a missa todos os dias, mas a missa lá dos Estados Unidos, lá da Ucrânia, que os padres, tem padres brasileiros que estão lá, né, escondidos, estão rezando missa. Aquela missa está vindo até nós espiritualmente. E o Pai está nos perdoando, entende? Porque é o amor de Deus. É o amor do Cristo. A Santa Missa é o Calvário, é a renovação do sacrifício. E aí, ó, uma historinha que está no livro chamado Excelências da Santa Missa, meus irmãos. Depois, se você quiser pesquisar, chama assim o livro Excelências da Santa Missa. É um santo que escreveu, São Leonardo de Porto Maurício, tá? Ele vai dizer, é uma historinha do livro, ele vai dizer que, certa vez, Afonso de Albuquerque, ele estava em alto mar no navio, juntamente com as suas tropas, tinha mulheres, crianças, etc. E aí começa uma grande tempestade. Aquele barco, aquele navio ia afundar. E aí, Afonso de Albuquerque pegou uma criança nos braços e ele vai dizer assim, ó, ele ergue a criança e vai dizer, ó, Senhor, se todos somos pecadores, essa criancinha que eu estou segurando é certamente sem pecado, sem mácula. Ah, Senhor, por amor desse inocente, compadecei-vos dos culpados. Ou seja, Pai, cesse essa tempestade, não por nós aqui, mas por essa criancinha que é inocente. Nós merecemos naufragar, nós merecemos afundar porque nós erramos muito, mas por essa criancinha aqui, ó,
perdoa por ela, que não tem pecado, não tem mancha. E aí, meus irmãos, olha o que acontece. Acreditais, a vista dessa criança inocente agradou tanto a Deus que ele acalmou o mar e devolveu a alegria àqueles infelizes, gelados já pelo terror da morte certa. Por uma criancinha, meus irmãos. E aí ele finaliza São Leonardo de Porto Maurício. Ora, qual pensais seja a atitude do Eterno Pai, quando o sacerdote, levantando a Santa Hóstia, lhe apresenta o Divino Filho? Ah, seu amor não pode resistir à vista do inocente Jesus. Ele se sente forçado a acalmar nossas tormentas e acudir a todas as nossas necessidades. Sem essa santa vítima, Jesus, sacrificando por nós, primeiro sobre a cruz e todos os dias sobre os nossos altares, estaríamos perdidos, meus irmãos. E poderia cada um dizer a cada um de nós, até a vista no inferno. Sim, sim, no inferno, até a vista no inferno. Se não fosse a Santa Missa, meus irmãos, nós diríamos isso um para o outro já. Mas graças a Deus temos Jesus na Santa Missa, se sacrificando por nós, o Calvário. Por isso, meus irmãos, temos que voltar para lá. Temos que voltar a estar com Jesus na Santa Missa. Temos que sair da nossa casa. Você que pode, tem que sair, meu irmão, minha irmã. Volte à Santa Missa. Mas quando irdes, lembra, eu estou indo ao Calvário. É por isso que eu não vou de qualquer jeito, não, meus irmãos. Eu não vou ir lá ficar conversando com as pessoas, não. Eu estarei concentrado na Santa Missa. É por isso que a igreja nos recomenda. Chega um pouquinho antes na Santa Missa, na igreja. Fique em oração, recolhido. Você está se preparando para o Calvário. Jesus vai entrar, meus irmãos. E ali ele vai se entregar por mim e por você novamente. Mas aí, tem 4 finalidades, meus irmãos. Eu vou falar brevemente para a nossa irmã continuar, para a gente viver bem a Santa Missa. Ou seja, quando eu vou ao Calvário, ou seja, eu vou à Santa Missa, o que eu vou fazer na Santa Missa? Eu vou rezar. Isso, glória a Deus. Mas existe, meus irmãos, 4 finalidades em especial que eu devo fazer toda a Santa Missa, eu e você. Ou seja, quando eu vou à Santa Missa, nós temos que entender que lá é um momento do quê, meus irmãos? De adoração. É um momento de adoração. Segundo, de ação de graças. Terceiro, de intercessão. E, por fim, expiação. Quando eu vou à Santa Missa, meus irmãos, o meu coração tem que ter essas 4 finalidades, ou seja, de adoração. Eu vou lá à Santa Missa para quê? Para adorar a Deus. Para adorar o meu Senhor. Para adorar o meu tudo, entende? Eu vou lá para adorar Jesus, meus irmãos. Então, lá é um momento ápice para você adorar Jesus. Você faz suas orações de adoração na sua casa, você vai em outros lugares, em congressos, etc. e tal, mas é na Santa Missa, meus irmãos, que é o ápice. Ali você vai realmente adorar Jesus de todo o seu coração, de toda a sua alma. Por quê? Porque ali ele está fisicamente. É o que nós vamos dizer um pouquinho mais para frente. Jesus estaria fisicamente vivo na Eucaristia, entende? Então, eu vou lá para adorar Jesus. Outro, eu vou lá em ação de graças. Eucaristia significa ação de graças. Então, eu vou lá para agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele é e que Ele faz na minha vida. Por mais que eu não estou recebendo aquilo que eu estou pedindo, mas eu agradeço Ele porque Ele me ama. Isso eu não recebia porque não é o momento ainda, ou não estou precisando, entende? Mas eu agradeço, eu tenho um coração agradecido por Ele. Então, na Santa Missa eu vou para adorar, agradecer e também interceder. É o momento de você pedir as suas preces, as suas súplicas, de você entregar realmente a sua vida, as pessoas que você ama, a Jesus. É na Santa Missa, meus irmãos, é o ápice, é lá, o momento de intercessão. Antes do terço que nós rezamos hoje, colocamos as nossas intenções, as nossas intercessões pela paz e tudo mais. Isso é muito bom, é louvável. Só que é na Santa Missa que é o ápice inteiro, entende? É lá que a nossa intercessão tem que ser bem feita, tem que ser entregue. E aí, por fim, dos 4, adoração, ação de graças, intercessão, expiação. É onde também eu reconheço o perdão de Deus.
Deus me ama, Ele me perdoa. Lá Ele se sacrifica por mim. Então eu tenho meu coração em expiação. E aí eu peço perdão para Ele. Claro, na confissão que eu vou concretizar a absolvição. Mas é ali também, meus irmãos, que eu devo pedir perdão para Jesus. Então, quando eu vou à Santa Missa, meus irmãos, eu vou para isso. Para adorar, para agradecer, para interceder e para pedir perdão. Se eu não faço isso, não tem sentido eu ir na missa. É por isso que a gente vê tanta gente conversando na missa. As pessoas conversando, de para lá, fica no celular. As pessoas ficam observando a pessoa no altar passando para lá e para cá. A pessoa fica olhando a música que deu errado, que a música saiu do tom, a pessoa cantou errado, a pessoa leu errado. A gente fica se preocupando com isso. Por quê? Porque eu esqueci dessas 4 finalidades. Se eu estou em adoração, se eu estou em ação de graça, se eu estou em intercessão, se eu estou em expiação, eu não tenho tempo para ficar olhando essas outras coisas, entende? Porque o meu coração está com Jesus, Senhor. Eu vim só por você, te adorar você, independente de quem está do meu lado. Eu vim aqui, Senhor, para te agradecer. Eu vim aqui para pedir perdão. Eu vim aqui, Senhor, para pedir para aquela pessoa, pela conversão do meu marido, da minha esposa, dos meus filhos. Eu vim para isso, Senhor. Eu não quero mais entender quem está do meu lado. Eu quero você, Jesus. Essa é a essência da Santa Missa, meus irmãos. É o Calvário. Eu estou no Calvário, em silêncio. Em silêncio, porque se é o Calvário, é silêncio. É um momento de tristeza, de momento de morte, de entrega, entende? É por isso que eu não vou também ficar fazendo barulho, meus irmãos. A missa é um lugar de oração. E a oração no barulho, meus irmãos, não dá certo. É o silêncio, é a contemplação. Ah, Giovanni, mas aí, na hora do glória, no glória eu fico triste. Você vai ficar feliz, meus irmãos, mas é interior. Eu não vou me expressar fisicamente, porque eu estou no Calvário. É uma alegria interna. E aí eu comungo Jesus morto, Giovanni, porque é sacrifício? Não, meus irmãos. Jesus, depois do 3º dia, ele ressuscitou. A missa é o Calvário, mas na hora que nós vamos comungar ele, nós recebemos ele vivo, sacramentalmente vivo, porque ele ressuscitou. É um Cristo ressurreto, ressuscitado. É por isso que nós temos que ir por ele e viver esses 4 fins, meus irmãos. Adoração, intercessão, ação de graças e expiação, que é pedir os perdão, tá bom? A Santa Missa é o centro da nossa fé, meus irmãos. Temos que entender isso, meus irmãos, senão não vai ter sentido nós sermos católicos. Católico que não vai à missa, eu sempre digo, não é católico. Repito, tem as exceções dos irmãos que não podem, mas nós que podemos, meus irmãos, vai. Chegou parente aí, visita na hora da missa. Você não foi no final de semana, deixa parente, deixa quem for, meus irmãos. Vai ao seu tudo. O seu tudo não é os seus parentes. O seu tudo não é o seu vizinho. O seu tudo não é o seu irmão que está chegando de viagem. Não, é Jesus. Fala assim, eu vou à Santa Missa, quer ir? Ah, não. Então eu vou, me espera que depois eu volto. Porque é Jesus, meus irmãos. É Jesus, tá bom? Minha irmã, por gentileza, pode ler o próximo ponto? Muito bem a tua explicação, né? E complementando, eu acho assim, ó, que na realidade o importante é saber que na hóstia Jesus está vivo, né? Não é somente na Santa Missa, na liturgia, ele está ali nos esperando, né? Então eu acho que esse é o ápice também maior assim que a gente encontra. Bom, continuando então, no Diário da Santa Faustina. Meu coração está repleto de grande misericórdia para com as almas, e especialmente para com os pobres pecadores. Ó, se pudessem compreender que eu sou para eles o melhor pai, que por eles jorrou meu coração o sangue e a água, como o de uma fonte transbordante de misericórdia. Para eles, resido no sacrário, e como Rei da Misericórdia, desejo conceder graças às almas, mas não querem aceitá-la. Ao menos tu, vem visitar-me com a maior frequência possível e toma essas graças que eles não querem aceitar, pois com isso consolarás meu coração. Ó, como é grande a indiferença das almas para com tanta bondade, para com tantas provas de amor.
Meu coração se enche somente de ingratidão, de esquecimento por parte das almas que vivem no mundo, para que tudo tem tempo, apenas não tem tempo para vir buscar as minhas graças. Muito bem, minha irmã. Você fechou com chave de ouro dizendo, de fato, meus irmãos, Jesus está vivo na Eucaristia. Nós estamos colocando a Santa Missa, né, como um ponto, e a Eucaristia que eu queria finalizar agora falando de Jesus vivo na Eucaristia. E onde nós encontramos eles, não só durante a Santa Missa, mas fora também, como nós vamos dizer um pouquinho à frente no próximo slide que vai finalizar. É no sacrário, meus irmãos. Jesus está vivo no sacrário. Jesus está vivo no sacrário. Repito a última vez. Jesus está vivo no sacrário. E o que Santa Faustina relatou no seu diário, meus irmãos? Jesus dizendo a ela que as pessoas estão se esquecendo disso. Que eu e você, e eu me incluo primeiramente, meus irmãos, eu, Giovanni, estou me esquecendo que Jesus está vivo no sacrário. Eu, Giovanni, estou esquecendo que Jesus está vivo no sacrário. Eu passo na frente de uma capela da minha cidade, eu faço o nome do Pai, eu me reverencio, só que eu não entro. Eu não entro. E aí eu passo aquele dia umas 4, 5 vezes por lá, eu reverencio, faço o sinal da cruz, mas não entro. Eu, Giovanni, meus irmãos, porque muitas das vezes estou esquecendo que Jesus está ali no sacrário todos os dias, me esperando. E ele está dizendo isso a Santa Faustina. Minha filha, as pessoas se esqueceram. As pessoas se esqueceram que eu estou no sacrário. Para eles, resido no sacrário como rei de misericórdia, desejo conceder graças às almas, mas não querem aceitá-las. Por quê? Porque não visitam Jesus. Seu microfone fechou, Giovanni. Fechou. Voltou, minha irmã? Deu? Deu sim, deu. Maravilha. Repito, meus irmãos. Jesus está vivo no sacrário. Ele está vivo, meus irmãos. E aí ele diz Santa Faustina, minha filha Faustina, já que eles não querem receber essas graças, ao menos tu venha me visitar com a maior frequência possível e tome essa graça, ou melhor, e toma essas graças que eles não querem aceitar, pois com isso consolarás o meu coração. Meus irmãos, Jesus quer nos dar muitas graças, mas aonde ele vai nos dar muitas graças, meus irmãos? Quando nós vamos visitá-lo no sacrário. Claro, primeiramente na Santa Missa, que é uma obrigação nossa, mas eu vou por amor. Mas fora lá, a Santa Missa, meus irmãos, eu vou visitar ele no sacrário. Quantas vezes, Giovanni? Aí, meus irmãos, vai do coração de vocês. São João Bosco vai dizer, quanto mais nós amamos, mais queremos ficar perto. E aí ele vai complementar. Se você quer muitas graças, ide muitas vezes visitar Jesus no sacrário. Se você quer poucas graças, ide menos. Ide menos. É um acordo, meus irmãos. Se você quer muitas graças, você vai com mais frequência. Mas se você não quer graça, não precisa nem ir. Aí é do nosso coração, meus irmãos. E essas graças que eu falo, não é milagres que eu quero pedir para Jesus somente. Não, ele quer dar. Mas é a graça de estar com ele, entende? Porque se ele é o meu tudo, como nós dissemos, mas aí a gente vê que a gente é miserável. A gente fala que Jesus é o tudo. Mas aí eu quero ficar no celular, aí eu quero ficar no Netflix, na televisão, quero assistir novela.
Ah, eu quero ficar conversando com os amigos. Ah, eu quero conversar com a família. Ah, eu quero passear no shopping. Ah, eu quero assistir futebol. Ah, eu quero... E a gente vê que nossas atitudes não condiz com aquilo que nós falamos. Se Jesus é o nosso tudo, meus irmãos, eu tenho que priorizar ele em primeiro lugar. E tudo mais será acrescentado, entende? Então, fazer o que eu disse é errado? Não. Mas se eu não coloco Jesus em primeiro, aí, meus irmãos, não está condizendo com aquilo que eu estou falando. Jesus é meu tudo, mas na prática não condiz. Por isso, meus irmãos, buscai Jesus. Você que mora perto de capela, da igreja, faça um esforço. E aí São João Bosco vai complementar para a gente finalizar. Ele vai dizer assim, ó: não omitais nunca a visita a cada dia ao Santíssimo Sacramento, ainda que seja muito breve, mas contanto que seja constante. São João Bosco diz, meus irmãos, vai todos os dias lá no sacrário, mesmo que for 5 minutinhos, mas que seja constante. Não precisa ficar meia hora, às vezes você tem os seus afazeres, mas tenta ficar pelo menos 5 minutinhos. Ah, Giovanni, tem dia que não dá. Beleza, mas faz um propósito, começa com... Vai na Santa Missa no domingo, por graça de Deus, é obrigação. Se não for, já era tudo, entendeu, meus irmãos? Mas, se você for à Santa Missa, durante a semana, coloca prioridade. 2 vezes por semana eu vou lá no sacrário. E aí você vai aumentando depois, entende? Mas começa aí, meus irmãos. O que eu falo, Giovanni? Fica lá em silêncio com ele. Só fica em silêncio com ele, 5 minutinhos. Depois você vai aumentando. E aí você vai receber muitas graças, meus irmãos. É muitas graças. Todas as pessoas que iam ao encontro de Jesus na palavra de Deus, elas saíam transformadas, porque ela encontrava o tudo. E ela deixava tudo para ficar com o tudo, que é Jesus. E muitas vezes nós católicos, nós vamos até Jesus e saímos muitas vezes pior. Por quê? Porque Jesus é falso? Não. É porque o nosso coração ainda não se entregou totalmente a ele. A gente está pegado às outras coisas, a pessoas, a situações, a bens materiais, a trabalho, a família, a visitas que chegam. Então, chegou a visita, eu prefiro ficar com a visita, que é mais prazerosa, de conversar, de bater papo. É prazeroso, mas o amor é sacrifício, meus irmãos. É sacrifício. Se chega uma visita agora na sua casa, você que é pai, mãe, avô, avó, e aí o seu neto, sua neta, seu filho, sua filha está passando mal. A visita chega, você tem que ir no hospital. Você vai ficar conversando com a visita enquanto o seu filho, o seu neto está lá passando mal? Não, você vai deixar tudo ali para levar ele ao hospital, entende? Porque é um sacrifício de amor. E com Jesus a gente não faz isso. A visita chega, aí eu falo, na missa então, chegou a visita, eu tô com vergonha de deixar ela. Então semana que vem eu vou, tá, Jesus? Me perdoa. Meu irmão, minha irmã, deixa a visita, deixa tudo pelo tudo. É Jesus vivo te chamando. Vem para a missa, vem para o sacrifício. Eu te amo. É ali que você vai receber muitas graças, na missa. E no sacrário, toda semana, por graça de Deus. Pode ir, minha irmã, por gentileza. Posso complementar uma situação que complementa toda essa tua explanação? Tinha uma senhorinha de idade, tá? Morava no interior. Todos os dias ela fazia esses 5 minutinhos que você acabou de sugerir para nós, né? Ia no sacrário. Até que um determinado dia, diz que olhou no sacrário, viu uma luz tão intensa, e ela ficou assim, não, mas deve ser o reflexo do vitral da igreja. E aí ela olhava e não era. Aí ela foi até o sacerdote e disse, olha, eu quero que o senhor me diga, eu estou enxergando uma luz ali, o que é isso? E o sacerdote explicou para ela, não, provavelmente a senhora está enxergando a luz do mundo, que é o Cristo. Então, assim, achei fantástico essa experiência que me foi relatada, né? E é bem isso, a gente não tem ideia da manifestação do amor de Deus quando a gente busca o sacrário para contemplar. As experiências são pessoais, à luz do seu amor para com cada um de nós, né?
Mas é isso que você diz, não deixar as oportunidades passarem. Bom, continuando então. A adoração do Cristo neste sacramento de amor deve encontrar a sua expressão em diversas formas de devoção eucarística. Orações pessoais diante do Santíssimo, horas de adoração, exposições breves, prolongadas, anuais, 40 horas, bênçãos eucarísticas, procissões eucarísticas e congressos eucarísticos. Merece uma particular recordação a solenidade do corpo e sangue de Cristo, Corpus Christi. Maravilha, minha irmã. Só para a gente finalizar então, meus irmãos, né? Nós falamos da Santa Missa, que é o ápice, é o tudo, temos que ir, né? Falamos da semana a gente buscar Jesus, visitá-lo no sacrário, ele está nos chamando pelas suas graças, ao testemunho que a irmã nos contou, e pode ser com você também, mas nós temos que ir, entende? Essa é a graça. E aí, meus irmãos, né, esse último slide que finaliza, depois a gente entra a partilha, né, vai dizer que fora esses momentos da Santa Missa e o sacrário, temos outras festividades, temos Corpus Christi, que Jesus passeia na cidade, entende? Temos que participar, temos que ir, meus irmãos, somos católicos. E aí vai falar, né, quando tem adoração na igreja, tudo, busque participar, meu irmão, minha irmã. É lá que nós vamos receber graças e graças. É Jesus eucarístico, entende? Temos que nos esforçar para isso. E aí, só para a gente finalizar, ele vai dizer assim para Santa Faustina: o meu coração se enche somente de ingratidão, de esquecimento por parte das almas que vivem no mundo. Para tudo tem tempo, para tudo tem tempo. Apenas não tem tempo para vir buscar as minhas graças. Oh, meus irmãos, é um tapa na cara nesse miserável que vos fala. Miserável que vos fala. Eu moro perto de uma capela. Fica aberto 24 horas. E muitas das vezes eu passo a semana aí só uma vez só, 2 vezes só. Daria para ir todos os dias, eu dizendo da minha vida. Mas esse convite que a irmã me fez, né, é muito pertinente, porque quando a gente fala, né, a gente vai formar, vai falar alguma coisa de Jesus, a primeira pessoa sou eu. Então tudo que eu estou falando para vocês é para mim primeiro. Eu tenho que tomar vergonha na minha cara. Eu tenho que mudar de vida. Eu tenho que priorizar Jesus. Eu tenho que priorizar Jesus. Se eu ainda não conseguir as graças que eu estou pedindo há muito tempo, é porque eu não sou fiel a Ele ainda. Nas pequenas coisas, 5 minutinhos. É por isso, meus irmãos, que é o convite a todos nós. Primeiramente, aquele que vos fala, sou eu mesmo. Né? Preciso mudar. E aí eu só queria finalizar, meus irmãos, né? Irmã, a Fifi tem mais 2 minutinhos? Tá? Só algumas frases de alguns santos sobre a Santa Missa e a Eucaristia, meus irmãos. Eles entenderam, meus irmãos. Eles entenderam Jesus. E ele nos chama a entender também. Santa Matilde vai dizer: todas as missas têm um valor infinito, todas, pois são celebradas pelo próprio Jesus Cristo com a devoção e amor acima do entendimento dos anjos e dos homens, constituindo o meio mais eficaz que nos deixou nosso Senhor Jesus Cristo para a salvação da humanidade. Ou seja, a missa é o tudo, meus irmãos. São Lourenço: nenhuma língua humana pode exprimir os frutos de graças que atrai o oferecimento do santo sacrifício da missa. Outro santo falando que a missa é o santo sacrifício, entende? É na missa, meus irmãos, é lá que recebemos as maiores graças. E aí, ó, São João Maria Vianney vai dizer: cada hóstia consagrada é feita para se consumir de amor em um coração humano, no meio do seu coração. E aí São João Crisóstomo vai dizer, meus irmãos: deu-se todo não reservando nada para si. Não comungar seria o maior desprezo a Jesus que se sente doente de amor. Meus irmãos, nós temos que nos regularizar com os nossos pecados e com a confissão para a gente receber Jesus. Jesus quer que nós recebamos Ele, entende? Na Eucaristia. Muitos irmãos nem comungam mais, vivem no pecado, quer ficar no pecado. Meus irmãos, larga esse pecado e volta para Jesus. Jesus quer você, Ele quer se consumir de amor. E aí Santo Agostinho vai dizer, meus irmãos: ele se esconde porque quer ser procurado. Jesus se esconde na hóstia consagrada para a gente buscar Ele, para a gente encontrar Ele. É por isso que eu tenho que sair da minha casa.
Você tem que sair da sua casa e ir ao encontro dele. E aí, para finalizar, Santa Maria Madalena de Pazzi vai dizer: tempo mais apropriado para crescer no amor de Deus. Ela dizia da Santa Missa. É o tempo para crescer no amor de Deus. E aí, Santa Catarina Genoveva: o tempo passado diante do sacrário é o tempo mais bem empregado da minha vida. Olha o que ela dizia. O tempo com Jesus no sacrário, nem na missa, no sacrário, era o tempo mais empregado da vida dela. E eu finalizo com a frase de São Francisco de Sales: 2 pessoas devem comungar com frequência. 2 pessoas. Os perfeitos, para se conservarem perfeitos, e os imperfeitos, para chegar à perfeição. Essas 2 pessoas têm que comungar com frequência, meus irmãos. Buscar Jesus com frequência na Eucaristia. Os perfeitos já, para continuar perfeito, e os imperfeitos. Eu sou o primeiro, tá? Todos nós. Para a gente buscar a perfeição. É só com Jesus Eucarístico, meus irmãos. É só na Santa Missa, é só buscando ele no sacrário. É o Calvário, é a missa, é o sacrifício, é Jesus vivo na Eucaristia. Amém, meus irmãos? Amém. Amém, amém, Giovanni, muito obrigada, viu? Muito obrigada. Só contando uma experiência, eu estou, assim, tratando de uma pneumonia bem forte desde setembro, né? Então, eu tenho evitado aglomeração de gente. E numa semana, foi engraçado que durante uma semana eu fui em 3 igrejas, né? Assistir a missa. Aí, falei para o meu genro, essa semana eu fui em 3 igrejas para assistir a missa. Ele falou para mim assim: você está fugindo do padre? Eu falei: não, eu estou procurando Jesus. Então, não importa a igreja que eu entro para assistir a missa. Se eu conseguir achar, eu vou assistir. Então, durante a semana, eu vou na São Judas. No final de semana, eu estou indo na Santa Rita, que é uma igreja muito grande e tem menos gente. Que assim eu posso me preservar e não fico sem assistir a minha missa. Então, a gente, como você falou, nessa pandemia, muitas famílias se afastaram da igreja e muitas famílias agora estão na comodidade da sua casa. Então, nós temos mesmo, todos nós, que vermos o que é o real necessário para nós, que é Jesus, né? E convidarmos as famílias que nós percebemos que estão afastadas, para elas virem pessoalmente para a nossa igreja, né? Para a nossa Santa Missa. Eu agradeço muito a você. Eu gostaria, então, de estar chamando as pessoas que vão fazer a nossa partilha, que é a Thelma, depois a Célia. A Thelma vai fazer para nós a primeira partilha. Dentro de uma igreja, nosso comportamento é digno. Thelma, boa noite, seja bem-vinda, querida. Boa noite, povo de Deus, abençoado. Uma alegria estar com vocês nessa noite. Então, vamos lá. Dentro da igreja, nosso comportamento é digno? Eu espero que sim, né, Afife? Que todos que estão aqui nesse momento tenham um comportamento digno, porque somos pessoas esclarecidas, crentes, participamos da comunidade de fé. Uma vez eu escutei um padre aqui de Londrina falando que a missa começa quando estamos nos arrumando para ir à igreja. Quando escolhemos a nossa roupa, quando arrumamos nossos filhos. Se nessa hora estivermos agitados, brigando, nosso encontro com Jesus não vai começar bem, né? Vamos chegar na igreja agitados e contrariados. Quando saímos de casa, nosso comportamento já deve ser de atenção, oração e respeito pelo lugar que vamos, pelas pessoas que vamos encontrar e por Jesus que está no sacrário nos esperando. Ao adentrar na igreja, ele, Jesus, é a primeira pessoa que devemos saudar. Encontrar um ambiente tranquilo, onde podemos nos colocar em oração, é tudo de bom. Penso que o melhor comportamento é o respeito. Respeito pelo ambiente e pela comunidade, seja em qualquer forma de culto. Como vimos, orações pessoais, horas santas, visitas ao sacrário, procissões eucarísticas e a Santa Missa, pois temos consciência que Jesus está presente na Eucaristia, em corpo, alma e divindade,
e merece todo o nosso respeito e atenção. Amém? Obrigado, um beijo para todos. Amém. Thelma, muito obrigada. Nós agradecemos, nós que agradecemos a sua dedicação de sempre. Agora a Célia vai falar para mim. Lembramos da real presença de Cristo na Eucaristia, guardado no sacrário. Oi, Célia, seja bem-vinda, boa noite. Oi, boa noite. Eu sou do Santuário de Nossa Senhora Aparecida, aqui de Londrina. Uma alegria poder partilhar. Então, hoje eu me lembro da presença real de Jesus no sacrário, mas nem sempre foi assim. E nem todo mundo, infelizmente, lembra. E muitos se lembram, agem como se não lembrasse. Muitos não lembram nem de fazer a vênia ao passar diante do sacrário ou diante do altar. Muitos nem o sinal da cruz fazem quando entram na igreja. Não saúdam o Senhor da casa ao entrar. E durante a missa, olham para todos os lados e prestam atenção a tudo e a todos, menos na presença real de Cristo, no sacrário, onde está encerrado o Santíssimo Sacramento. Creio que é até difícil imaginar alguém morando permanentemente lá ou encerrado nas hostes. Eu vejo assim, nós, como apóstolos ou devotos da Divina Misericórdia, temos essa grande missão de fazer com que as pessoas levarem, conduzir nas oportunidades que tivermos, as pessoas a realmente a verem, a acreditarem na presença real de Jesus no sacrário. Porque a fé é, como Jesus mesmo disse, a fé do povo é fraca e é muitas vezes indiferente. Por isso que todo mundo presta atenção na roupa do outro, na música que está cantando, se a voz está boa, se não está. E eu me enquadro nisso também. Porque a gente entra na igreja, a gente saúda Jesus, nós temos uma fé, eu, por exemplo, considero a minha fé madura. Creio firmemente que o Senhor está no sacrário, ali nos esperando como Rei da Misericórdia. Outro dia, minha mãe foi internada e eu fui de acompanhante, e no hospital tinha uma capelinha ecumênica. Quando eu entrei, tinha o sacrário, a imagem de Nossa Senhora, e eu fui lá, coloquei a mão no sacrário e fiz uma oração a Jesus. Mas quando eu olhei do lado, não tinha luzinha acesa, a vermelhinha, sabe? Aí eu falei, Jesus não está aqui. E na hora eu senti a diferença que era, quando eu coloquei a mão no sacrário e pensei, Jesus está aqui. E quando eu percebi que ele não estava. Uma presença, uma certeza no nosso coração de que ele está ali, e ele nos espera, e ele ouve a nossa oração, e gosta quando a gente vai visitar, deseja que a gente visite, mas muitas vezes, uma hora inteira na missa, ela se torna uma hora em que a pessoa sabe que Jesus está ali, mas nada muda, infelizmente. É isso que eu tenho para partilhar. Amém. Muito obrigada, Célia, muito obrigada. Eu coloco assim, eu pertenço à Igreja São Judas, o apostolado da São Judas, toda sexta-feira, às 15 horas, nós fazemos adoração ao Santíssimo, e a gente faz a live, então eu fico responsável pela direção da live, e eu fico ali do lado do Santíssimo, e ali me preocupada com a leitura, com a música, com o canto, com a oração, com o terço, e a gente percebe que a gente está fazendo, mas a gente não está fazendo, não está adorando direito a Jesus, Aí outro dia eu entrei na igreja e falei assim, vou ficar um pouquinho com Jesus, porque eu não consigo ficar na hora da live. Aí eu entrei, estava aquele silêncio na igreja, fui lá dentro do sacrário, sentei lá, me ajoelhei, fiquei com Jesus. Aí foi interessante que o músico veio e começou a ensaiar a música que ele iria tocar, acho que na missa à noite. Tinha só eu na igreja. Aí ele entrou e ele ficou ali ensaiando, cantando baixinho. E ele as músicas que ele começou a cantar e continuava cantando, era tudo música de adoração. E eu fiquei ali em adoração para Jesus, conversando com Jesus, em silêncio, e ele tocando.
Aí, quando eu acabei, que eu me levantei, ele parou de tocar. Então, o que eu percebi que ali foi uma graça que Deus me concedeu, de eu ter um momento com ele, com a adoração, com o silêncio, com aquelas cantigas na minha cabeça, que eram tudo de adoração, de amor a ele. Então, Jesus me mostrou como eu poderia estar com ele, mesmo não estando ali naquele momento, em que eu fico também preocupada por falar, por entregar, por caminhar, né? Então, na verdade, né? Só para complementar, na verdade, quando a gente faz as coisas para Jesus, a gente quer que tudo saia bem, né? A música também, tudo, que, né, as pessoas louvem e bendigam, que a voz seja maravilhosa, tudo isso é importante. E uma vez eu estava vivenciando, né, só um testemunho, uma fase muito difícil da minha vida, e eu ia trabalhar. Eu entrava sempre às 7h30 e eu passava na capela. Fiz isso por cerca, assim, de uns 2 anos, né? Ia lá, ficava 10 minutinhos, e eu posso testemunhar, realmente, a presença real de Jesus ali na hóstia, ela vai tratando da nossa alma, ela vai bronzeando a nossa alma e Jesus vai falando ao nosso coração. Então, eu vejo isso como uma grande missão, despertar no nosso próximo, naquele que ainda não sente essa presença real de Jesus na Eucaristia, essa certeza de que ele está ali e ele nos aguarda e nos espera, né? E nos ama, né? De forma tão intensa. Amém. Amém. Muito obrigada a todos. O Ivo, o Padre Marcos está na sala? Não? Tudo bem. Bom, nós estamos chegando ao nosso final. A Soninha teve que atender alguém correndo. Então, eu quero, assim, pedir a todos nós que agradeçamos nesse momento a Jesus, né? Eu vou ler aqui a oração final e voltemos nosso pensamento a Deus em agradecimento a todos esses esclarecimentos que vêm para a nossa vida, que tudo é um enriquecimento muito grande e que nós precisamos desse enriquecimento. Se não for para nós, por todos aqueles que nos rodeiam, que nós temos, como eu disse, nós temos que orientar, que segurar pelas mãos, que ajudar a caminhar, né? Oremos, então. Jesus, deposito hoje o meu coração na patena, na qual está colocado o vosso coração, e ofereço-me hoje, juntamente convosco, a Deus Pai, vosso e meu, como sacrifício de amor e adoração. Pai de misericórdia, olhai para o sacrifício do meu coração, mas através da chaga do coração de Jesus. Ó Jesus, a partir de agora o vosso coração é propriedade minha, e o meu coração é vossa propriedade exclusiva. Só a invocação do vosso nome, Jesus, já é uma delícia para o meu coração. Realmente, não conseguiria viver um só momento sem vós, ó Jesus. Hoje a minha alma mergulhou em vós, como no meu único tesouro. Oração de Santa Faustina. Que Jesus venha ao nosso encontro, que Ele aceite as nossas simples adorações que fazemos, que nós possamos estar unidos com Ele, e todos nós, um unido com o outro, para que nós possamos elevar a Deus tudo aquilo que Ele merece. Aí eu dou boa noite a todos, eu peço que todos, por favor, abram os seus microfones para nós nos cumprimentarmos, falarmos. Giovanni, mais uma vez, Deus lhe pague. Ivo, Deus lhe pague. Thelma, Célia, Vera, né, as meninas do terço, todos vocês, a Liliana, a Creuza, a Rose, a Nina, a Neuza, a Creuza, a todos, né, a Thelma, a Célia, todos vocês, Creuza, muito obrigada. Ruth, muito obrigada. Obrigada, boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigada, Giovanni. Boa noite. Deus abençoe. Deus abençoe a todos. Obrigada, muito obrigada. Muito profundo. Quando vocês tiverem vontade de participar do cenáculo, me avisem que eu coloco o nome de alguém que quiser dentro da partilha, dentro da leitura, viu? Pode avisar com antecedência que eu já faço a maior alegria de colocá-los conosco.
Muito Falou, obrigada. Aline. Boa noite a todos. Parabéns, Boa Giovana. Muito Santa profunda Semana. sua explanação, muito enriquecedora. A Maria É Buraco, possível, assim, a gente fiquem com André Luiz. transferir muito para o nosso dia a dia, tá? Deus abençoe. Obrigada, Foi Juliana. muito lindo. Muito lindo mesmo. Célia dos Santos. Boa noite. Muito povo de obrigada. Deus. Aí, Deus lhe pague, Giovanni. Nair Gomes, Deus abençoe. Gilberto, Rose. Tchau, Sul, tchau. Deus abençoe. Tchau, tchau. Boa noite.